Você quer saber como corrigir todos os erros do plugin Local Translate dentro do WordPress? Agora eu vou te ensinar uma série de passos simples e sem enrolação para corrigir qualquer erro dentro do seu site WordPress. Vou te apresentar alguns passos que vão te guiar durante todo o processo de correção, sem que você precise perder o seu tempo procurando outras soluções. Tudo de maneira mais didática e completa, sem a necessidade de nenhum tipo de conhecimento avançado. Está aqui um passo muito importante que você não pode negligenciar. Usar uma boa hospedagem de site. 90% dos problemas que nós encontramos em sites WordPress sempre são relacionados à empresa de hospedagem. Em alguns casos, a versão do PHP está desatualizada, em outros casos, o PHP não tem alguma extensão permitida ou faltam recursos. Por isso, nós recomendamos os servidores da Hostinger. Independente de qual país do mundo você esteja, eles têm suporte multi-idioma e eles atendem o mundo inteiro. Eles têm um plano específico para o WordPress com gerenciamento e é um dos melhores planos para o WordPress. Nós testamos diversos sites dentro desses planos. Desde o plano inicial você pode hospedar a partir de 100 sites e eles são compatíveis com todos, absolutamente todos os plugins que nós já testamos até hoje. Não encontramos nenhum plugin que não funcione dentro do ambiente da Hostinger. Eles também têm dentro do painel um sistema para verificar vírus dentro de instalações de WordPress, fazer atualizações por dentro do painel e verificar compatibilidade dos plugins, o que vai te ajudar a resolver a maioria dos problemas. Tem um link na descrição e se você for adquirir um plano anual ou maior, utilize o nosso link para apoiar o nosso canal. Uma coisa muito importante, como a Hostinger tem uma política de devolução de dinheiro, caso você não goste do produto, você pode simplesmente fazer o seguinte: compre uma hospedagem da Hostinger, instale um site WordPress, instale todos os temas e plugins que você tem no seu site atual. Verifique se vai funcionar. Se funcionar, você sabe que o problema é na sua hospedagem de site e é o momento de você migrar. É só você trazer o seu site para dentro da Hostinger. Inclusive, a Hostinger faz a migração de forma gratuita para você. É só você aderir a um dos planos deles. Eu recomendo o Cloud Startup para sites que precisam de mais desempenho e chamar a equipe de suporte e eles te ajudam no processo de migração. Antes de fazer qualquer alteração, você deve fazer o backup do seu ambiente. É muito importante ter o backup do site. Mesmo que ele esteja com problema, faça um backup do site para o estado atual. Você pode pedir para a equipe de suporte da sua empresa de hospedagem ou pode contratar a Hostinger, link na descrição, e você pode ter o backup automático deles. O backup no painel da Hostinger é bem simples de ser feito, eu vou ensinar aqui e quase toda empresa de hospedagem é igual. Dentro do painel da sua empresa de hospedagem, você vai até Arquivos e você vai ter a opção Backups. Vindo aqui na opção Backups, eu posso clicar em Criar Novo Backup. Venho em Selecionar, ele me avisa que ele vai substituir o backup anterior, Continuar, e ele começa a criar o meu backup. Eu tenho que aguardar até esse backup ser concluído para que daí eu possa começar a fazer as alterações que vão corrigir os problemas dos plugins e dos temas dentro do meu site. Ok? Backup concluído. Agora você pode ir para o seu site, fazer as alterações necessárias. Caso você tenha problema, é muito simples restaurar o backup. Você pode vir aqui em Restaurar o website, seleciona a data do backup que você fez, clica em Restaurar e ele faz todo o processo. Isso na Hostinger. Caso você esteja usando outra empresa de hospedagem, é só entrar em contato com o suporte técnico e eles irão te ajudar a resolver, a fazer uma restauração caso seja necessário. Este é o primeiro passo para resolver problemas. Inclusive, caso você tenha um problema e não tenha nenhuma informação nova dentro do site, você pode tentar uma restauração dos backups antigos para ver se corrige o problema que você está recebendo. Desativar os plugins do WordPress também é um passo que costuma resolver alguns problemas. Pode ser que o que você tem dentro do seu ambiente seja um problema de compatibilidade e não um problema específico com plugin. O WordPress é um ecossistema gigantesco e às vezes alguns desenvolvedores desenvolvem plugins que geram conflitos com outros plugins.
A melhor maneira de descobrir se o plugin que você quer usar tem conflito com algum outro plugin é vindo ao painel do WordPress e desativando os plugins. Clicando em desativar, o plugin simplesmente é desativado. Porém, isso tem um pequeno problema. Em alguns casos, você não vai conseguir abrir o painel do WordPress. Se o seu caso é um caso onde o WordPress sequer abre o painel, eu vou te ensinar como desativar o plugin de outra maneira. Abra o painel da sua empresa de hospedagem, vá até Arquivos e Gerenciador de Arquivos ou File Manager. Clique no seu gerenciador de arquivos e, ao abrir, você vai ter acesso à pasta pública HTML. Acesse a pasta pública HTML. Em alguns servidores, essa pasta pode estar nomeada como www. Vá até WP Contents, a pasta Plugins, entre nela e dentro da pasta Plugins você vai ver que você vai ter as pastas com os nomes dos plugins que você está usando. Por exemplo, aqui eu tenho um plugin chamado Full Width Page Templates. O que eu vou fazer é desativar esse plugin, mas não por aqui. Se o meu WordPress não estivesse abrindo, eu poderia simplesmente renomear clicando com o botão direito, indo em Rename, e eu troco o nome da pasta. Eu vou apenas adicionar um underline no final e clicar em Rename. Ele trocou o nome da pasta e ao vir no WordPress e atualizar, eu verei que o plugin foi desativado. Então, se este plugin estivesse causando um problema na minha instalação do WordPress, eu teria desativado ele e o meu WordPress voltaria a funcionar, fazendo assim com que eu soubesse que este plugin é um problema. Caso este plugin tenha sido desativado, como eu fiz agora, e mesmo assim o WordPress não voltou a funcionar, eu devo continuar desativando os demais plugins, renomeando a pasta ou desativando eles pelo painel até que o WordPress volte a funcionar. No momento que o WordPress voltar a funcionar, eu vou saber qual plugin gerou o problema. Então eu vou voltar na pasta aqui e voltar o nome da pasta do plugin ao original. Trazer para o original o nome da pasta do plugin, retirando o underline, e assim o nome da pasta do plugin fica como deveria estar. Atualizo a minha página de plugins e agora eu posso novamente ativar o plugin, todos os outros, menos o plugin que criou o erro dentro do meu site. Assim eu vou saber qual dos plugins que eu tenho dentro do meu ambiente que gerou um erro no WordPress. Aumentar a memória do PHP. Este é um passo que resolve a maioria dos casos de problemas com plugins, principalmente casos de instabilidade, quando o site entra e sai do ar. Vamos lá. Vindo no painel da sua empresa de hospedagem, você pode clicar aqui em Avançado, PHP Configuration, e você vai cair nessa tela. Você vai até Opções do PHP, você vai descer até a opção que fala da memória do PHP. Aqui eu tenho definido para 512 megas, eu posso mudar para 1024, tendo em mente que o meu plano tem 3 gigas. Incríveis 3 gigas de memória RAM. Eu posso mudar, por exemplo, para 1024, venho até aqui embaixo, salvo, e este passo, depois de alguns segundos, já pode mudar totalmente o desempenho do seu site, inclusive fazer com que vários plugins que estavam parando de funcionar pelo uso excessivo de memória, ou não excessivo, apenas o uso necessário, fazer com que eles voltem a funcionar. Então, verifique com a sua empresa de hospedagem se o seu plano tem valores de memória maior do que 1 GB, 1024. O ideal é que os planos tenham mais do que isso, porque o PHP é apenas uma das partes que vai utilizar a memória da sua hospedagem. Verificar as extensões do PHP que os seus plugins e temas pedem pode te ajudar a resolver muitos dos problemas também. Aqui, dentro do painel de hospedagem, nós vamos em PHP Configuration, vamos em PHP Extension e verificamos as extensões que já vêm nativamente ativas e você não pode desativá-las. E logo abaixo, diversas outras extensões que você pode ativar opcionalmente. A maioria das empresas de hospedagem não tem este tipo de extensão disponível, por isso nós escolhemos a Hostinger como parceira. Vamos lá, um exemplo que eu vou dar, e isso é apenas um exemplo. Você pode usar essa base para qualquer plugin que você venha utilizar. Você vai no Google e pesquisa o nome do plugin
e as extensões do PHP que ele precisa, ou leia a documentação. Por exemplo, aqui o Elementor tem o PHP ZZip Extension como uma necessidade. Ele precisa dessa extensão ativa. Por coincidência, ele também é uma extensão exigida pelo WordPress. Então é óbvio que o nosso site tem a extensão ativa, mas é importante você saiba que todos os seus plugins têm extensões do PHP que eles precisam para funcionar. Um plugin pode depender de uma extensão, outro plugin pode depender de outra. Então é importante que você tenha todas as extensões necessárias ativas. Como você descobre isso? Falando com o desenvolvedor do plugin ou lendo a documentação. Geralmente, a maioria das empresas de hospedagem vem com todas as extensões necessárias ativas, mas podem existir casos onde você tenha que testar para verificar se o seu plugin depende de alguma extensão adicional do PHP. Agora vamos para a solução, onde nós iremos alterar o htaccess. Em muitos casos, restaurar o htaccess para o padrão do WordPress resolve a maior parte dos problemas. Porém, é importante prestar atenção no seguinte: caso você use um plugin de cache dentro do WordPress, você deve desativar o plugin primeiro. Se o seu WordPress não estiver sequer carregando, aí sim, você pode alterar o htaccess primeiro e posteriormente desativar o plugin de cache. A maioria dos plugins de cache alteram o arquivo htaccess do WordPress. Vamos lá? Eu vou abrir o meu painel de hospedagem novamente, vou vir no gerenciador de arquivos, acessar o gerenciador de arquivos e procurar o htaccess atual do meu site. Em Public HTML, eu vou procurar o arquivo htaccess. Ele está aqui. A primeira coisa que eu devo fazer é criar uma cópia dele. Então, eu venho em Copy File, seleciono a pasta atual que eu estou, Copy, e ele vai criar aqui para mim, fora do Public HTML, um outro htaccess. Um outro método para você fazer o backup também é simplesmente clicar com o botão direito e transformar o htaccess em um arquivo zip, por exemplo, e aí você vai ter o seu zip caso você precise restaurar. Ok, vamos abrir o htaccess. Percebam que o meu htaccess está completamente alterado. Essas alterações se dão por conta do meu plugin Lightspeed Cache. Ele faz alterações, mas o htaccess original do WordPress não tem esta aparência. Na documentação oficial do WordPress, podemos ver a aparência original do htaccess. Em uma situação de erro, você pode copiar o conteúdo, colar o novo conteúdo dentro do htaccess e salvar o arquivo. Isso vai ajudar você a testar se o seu site voltará a funcionar ou não. Caso o site não volte a funcionar, restaure o arquivo como ele estava e vamos para o próximo passo. Aumentar a memória do próprio WordPress também é um passo que resolve muitos dos problemas. Aumentar a memória disponível para o WordPress. A primeira coisa que você tem que fazer é verificar com a sua empresa de hospedagem qual é o limite de memória disponível no seu servidor. Nesse que nós estamos utilizando, é um plano próprio para o WordPress, nós temos 3 GB de memória. Eu coloquei 1 GB para o PHP e agora vou aumentar também a memória disponível para o WordPress. Então, eu venho aqui em Arquivos, File Manager. Caso você hospede o seu site em outro lugar, você pode acessar o gerenciador de arquivo pelo painel da sua empresa de hospedagem. Caso você queira mudar de empresa de hospedagem, e eu recomendo que você clique no link da descrição para ter o desconto em planos anuais ou maiores dentro da Hostinger. Acesse o gerenciador de arquivos, venha para Public HTML, WP Includes, procure o arquivo chamado Default Constants. Vamos procurar o arquivo, achamos ele aqui. Aqui está o arquivo Default Constants.php. Vamos clicar 2 vezes no arquivo, vamos rolar. E aqui, onde o WordPress define os limites de memória, nós vamos colocar esse limite de memória como 1024.
novamente alterar aqui embaixo também para 1024. E aqui embaixo nós temos o WordPress Multisites. Não estamos utilizando essa estrutura, mas caso estivéssemos, poderíamos também mudar para 1024. Vamos salvar e pronto. A partir deste momento, o WordPress poderá usar mais memória RAM disponível do sistema, o que resolve muito dos problemas com plugins que exigem um uso maior de memória RAM. O seu tempo é dinheiro. Se você precisa de uma equipe para resolver os problemas com seus aplicativos, sua infraestrutura e sua aplicação web, entre em contato conosco. No link da descrição tem a nossa agenda aberta a público, com horas e dias que você pode selecionar, fazer o checkout e ter o nosso atendimento exclusivo de um bando de alucinado por tecnologia para um cliente que precisa. Seu tempo vale muito para nós. Se você não quiser, tudo bem, é só assistir o vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai conseguir resolver o seu problema. E se você quiser ganhar dinheiro resolvendo problemas de WordPress, tem um link na descrição que vai te levar para o melhor treinamento que existe. Eu quero que você pense o seguinte: o que você acha mais provável? Que alguém te pague $1.000 para um site que ele nem sabe se precisa, ou que alguém que já tem um site funcionando e tem um problema te pague $1.000 para resolvê-lo? Resolver problemas de ferramentas que já existem é um mercado enorme e pouco explorado. Você tem a oportunidade de trabalhar a urgência, a necessidade de negócios que já estão ativos. Clica no link da descrição e eu tenho certeza que você vai gostar. Caso nenhum dos outros passos desse vídeo tenha conseguido resolver o seu problema, eu vou ensinar vocês agora a entrar em contato com a equipe de suporte do Local Translate. Vamos lá, eu vou deixar o link do WordPress.org no primeiro comentário fixado, vocês vão clicar nele e vão ser jogados diretamente para essa página onde eu estou aqui agora. Entrando aqui, você vai fazer login na sua conta do WordPress.org, nós vamos vir aqui na página de suporte. Entrando na página de suporte, nós vamos criar um tópico. Criando um tópico, nós vamos agora adicionar um títulozinho para ilustrar sobre qual é o problema que você está tendo. Ele vai ficar claro para a equipe de suporte direto qual que é o erro que você está tendo, então recomendo que você coloque qual é o erro aqui direto no título. Você vai colocar também o link do seu site e agora vem a dica especial desse vídeo. Nós vamos adicionar aqui uma copy que eu vou deixar pronta aí também no primeiro comentário fixado, que já vai conter tudo que você precisa colocar sobre o seu ambiente, sobre o erro que você está tendo e enviar para a equipe de suporte de uma maneira que eles vão conseguir entender muito melhor o que você está rodando, o que você está fazendo dentro do seu site que pode estar causando esse erro, beleza? Vamos lá, primeira coisa que eu já deixei aqui, vocês só vão precisar preencher com seus dados, é qual é a sua empresa de hospedagem. No nosso caso, eu vou colocar aqui a Hostinger. Você vai colocar a versão do PHP que você está usando dentro do seu servidor, a versão do WordPress que você estiver usando dentro do seu servidor, e a versão do plugin do Local Translate que você estiver rodando, beleza? Lembrando que tudo que eu estou colocando aqui é só para exemplificar, você colocar as suas informações. Todos os plugins que você tiver instalado dentro do seu site e você tiver com eles ativos, eu recomendo que você deixe claro aqui dentro dessa mensagem que nós vamos enviar para o suporte, porque eles podem sim causar algum tipo de erro. Se você tiver algum plugin de cache, também separe ele, coloque ele à parte e deixe claro se ele está ativo ou não no momento que você está recebendo a mensagem de erro. Como eu ensinei vocês a ativar o WP Debug, qualquer mensagem que você tenha recebido dentro do WP Debug, eu também recomendo que vocês deixem aqui dentro dessa mensagem de suporte, beleza? Porque isso pode ajudar o programador que vai te atender a conseguir entender como que esse erro está sendo causado e como resolver ele. E por fim, nós vamos adicionar aqui duas frasezinhas bem rápido, dois textinhos pequenos, curtos, explicando, primeiro, o que você está tentando fazer, como isso deveria funcionar e como isso realmente está funcionando para você, como esse erro que você está tendo está sendo retornado, beleza? É só isso que você precisa fazer. Aqui nesse pequeno textinho que eu já deixei pronto para vocês preencherem, você já vai ter colocado todos os dados que o programador vai precisar para conseguir entender o que você está rodando, entender como o seu ambiente está funcionando e conseguir te responder e te ajudar a resolver esse erro o quanto antes. Por fim aqui, antes da gente enviar esse ticket de erro, eu recomendo que vocês coloquem algumas tagzinhas aqui, coisa básica, só para exemplificar. Se você está falando sobre um erro aqui dentro desse tópico, beleza? Por fim, tem algumas caixinhas aqui que basicamente vai falar sobre o conteúdo que você escreveu. Eu recomendo que você leia essas duas primeiras. Se for coerente, marque-as, mas provavelmente não vai ser o caso. Eu recomendo só que você marque essa última aqui, então, para eles poderem te notificar por e-mail quando o seu ticket de suporte for respondido. E é isso. Você entrou em contato com a equipe de suporte do plugin, você pode dar um submit. E é isso. Você não precisa fazer mais nada, é só esperar que eles irão te responder. Esse vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falou.